Um tema que foi abordado na prova diz respeito às expedições bandeirantes. Mais especificamente falava sobre as consequências das bandeiras, dentre as quais temos a expansão territorial das fronteiras da América Portuguesa, dando uma nova configuração. As expedições bandeirantes, que eram expedições particulares, que vinham lá da capitania de São Vicente, que adentravam aos sertões brasileiros, que buscavam diversos tipos de riquezas, havendo várias modalidades de bandeiras, as bandeiras de apresamento, que dedicava-se basicamente à caça ao índio, para escravizá-lo. Havia as bandeiras de sertanismo de contrato, que eram aquelas que desempenhavam uma série de tarefas no interior do território, tais como ataques a quilombos e também ataques a grupos indígenas contrários ao avanço da colonização. E havia também as bandeiras de mineração, aquelas que se dedicavam mais especificamente à busca de metais preciosos. As primeiras bandeiras que atingiram o território que viria a originar as terras cuiabanas e mato-grossenses foram as bandeiras de apresamento, bandeiras que se dedicavam à caça aos indígenas para convertê-los em escravos. Foi assim com as bandeiras que aqui chegaram no final do século XVII e nas primeiras décadas do século XVIII. A grande consequência das bandeiras, como eu disse anteriormente, foi o alargamento informal das fronteiras, ou seja, o expansionismo territorial brasileiro. É um dos fatores que garantiram a expansão das fronteiras do Brasil, sendo necessário a realização da assinatura de vários tratados de limites envolvendo as coroas ibéricas, Portugal e Espanha, com destaque para o Tratado de Madrid, celebrado em 1500, assinado em 1750. Agora sim, Tratado de Madrid, 1750. Pois bem, já falamos aqui, demos uma pequena introdução para a gente lembrar o assunto que era necessário ter conhecimento para resolver de maneira satisfatória a questão que foi cobrada na prova. Então vamos a ela. Vem comigo. Ao se observar o mapa em que estão representados os limites territoriais da colônia portuguesa na América, então estabelecidos pelos tratados de Tordesilhas em 1494 e de Madrid em 1750, pode-se notar como o desenvolvimento de algumas atividades econômicas foram fundamentais para a ampliação do território brasileiro até se chegar à nossa quase configuração atual. Vamos aqui grifar algumas palavras importantes, algumas palavras-chave aqui no nosso aprendizado para que nós possamos resolver de maneira eficaz, de maneira satisfatória essa questão. Então ela fala que vai ser apresentado um mapa em que se demonstram os limites territoriais da colônia portuguesa na América, ou seja, do Brasil. Nesse mapa aparecem os limites estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas de 1494 e pelo Tratado de Madrid de 1750. E ele procura mais coisa aqui, olha só, tem mais coisa que vem especificado nessa questão. Olha só, atividades econômicas fundamentais para a ampliação do território brasileiro. Então aqui você já começa a entender o que a questão está cobrando. Você tem que identificar atividades econômicas imprescindíveis, fundamentais para a ampliação do território brasileiro, chegando quase à nossa configuração atual. Aí vem o mapa, pessoal. Tratados de limites, onde são demonstrados os limites estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas de 1494. Aqui está, vou mostrar no mapinha. Aqui, olha aqui no mapinha. Opa, que legal. Tá aqui, ó, pessoal.
Tratado de Tordesilhas, uma linha imaginária traçada a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, determinando que o lado leste dessa linha imaginária, desse meridiano de Tordesilhas, caberia à coroa portuguesa, enquanto que o lado oeste pertenceria à Espanha. Tudo bem. Temos também os limites estabelecidos pelo Tratado de Madrid. Olha só, Tratado de Madrid, assinado em meados do século XVIII, dando uma nova configuração para a colônia portuguesa. Beleza. Logo na sequência, vem o comando da questão, que diz o seguinte: sobre as atividades econômicas desenvolvidas durante o período colonial que mais contribuíram para a expansão e ampliação territorial brasileira, destaca-se corretamente. Então você precisa assinalar como resposta correta a atividade que contribuiu para o expansionismo territorial da América Portuguesa, com destaque para os séculos 17 e 18. Então vamos lá. Alternativa A, a produção da borracha, produzida a partir do látex extraído das seringueiras na região amazônica, utilizando-se a mão de obra dos nativos e da população migrante nordestina. Olha, pessoal, essa alternativa está incorreta porque a produção do látex no Brasil ocorreu no final do século XIX e primeiras décadas do século XX, ou seja, já em outro período da história brasileira. A questão aqui aponta para os estudos relativos ao período colonial, então você tem que ficar atento. A extração do látex na Amazônia é uma atividade que vai ser desenvolvida basicamente durante o início do período republicano no Brasil. Logo, não é um fator mencionado naquele mapa. Apesar de ter uma expansão do território brasileiro em consequência direta da extração do látex, que foi a anexação do território do Acre, que pertencia à Bolívia, e através do Tratado de Petrópolis, de 1903, passou a pertencer ao Brasil. Mas não diz respeito ao que nós estamos estudando. Nós estamos estudando as fronteiras brasileiras no século XVIII. Você viu lá, Tratado de Madrid, 1750. Então você já elimina a alternativa A. A alternativa B. Atividade desenvolvida pelos bandeirantes paulistas que buscaram alternativas econômicas, seja com a prática de apresamento de nativos, seja procurando metais preciosos. Viu? Essa alternativa tratou da atividade desenvolvida pelos bandeirantes, falou das bandeiras de apresamento e das bandeiras de mineração. Essa alternativa está correta, podemos assinalar, é a alternativa B de bola. Na alternativa C, a produção do açúcar e demais derivados da cana-de-açúcar, como aguardente, desenvolvidos desde o início da colonização portuguesa no continente americano. Essa alternativa está incorreta porque sabemos muito bem que a economia açucareira desenvolveu-se ao longo da faixa litorânea, desde o século XVI. Então, é no litoral do Nordeste que teremos a principal área de produção de açúcar no Brasil. Então, não é uma atividade que contribuiu para a expansão das fronteiras da América Portuguesa. E, finalmente, a alternativa D, a produção cafeeira, atividade econômica que teve início desde a chegada dos portugueses no continente americano, haja vista o enorme consumo de café à época na Europa. Errada afirmação também. A economia cafeeira ganhou destaque no Brasil ao longo do século XIX, sobretudo durante o Segundo Reinado. Então, não é uma atividade que contribuiu para a expansão das fronteiras da América Portuguesa. Questãozinha estava fácil, era só prestar atenção que não iria errar.
O segundo tema que foi abordado na prova diz respeito à Guerra da Tríplice Aliança, mais um assunto costumeiramente bem cobrado nas provas. É um assunto tradicional, um assunto recorrente nas provas de história de Mato Grosso. Afinal, Mato Grosso foi palco da Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai. Só que tinha que lembrar que a Tríplice Aliança era composta pelo Brasil, o Império Brasileiro, e as repúblicas da Argentina e do Uruguai. Então, a Tríplice Aliança para combater o Paraguai era formada pelo Brasil, pela Argentina e também pelo Uruguai. Tratado da Tríplice Aliança de 1º de maio de 1865. Aí estão os países componentes da Tríplice Aliança: Brasil, Argentina e Uruguai. A Guerra do Paraguai deve ser compreendida numa série de fatores que desencadearam as hostilidades envolvendo os países do Cone Sul. Questões relacionadas à definição de fronteiras territoriais, questões relacionadas também com a livre navegação através da Bacia Platina, bem como o controle pelo estuário do Rio da Prata, fundamental para a entrada e saída de mercadorias na América do Sul. Então, a Guerra do Paraguai tem múltiplos fatores. O interesse de se manter uma posição hegemônica do ponto de vista político e militar na América do Sul. Lembrando também que o território mato-grossense foi invadido e ocupado por tropas paraguaias. A região de Corumbá, Dourados, Forte Coimbra, Nioaque, Bela Vista estiveram nas mãos das tropas inimigas. Muito bem, já refrescamos a memória acerca da Guerra da Tríplice Aliança. Podemos então analisar a questão que foi cobrada na prova recentemente. Vamos a ela, vem comigo. Na expectativa de os inimigos chegarem a Cuiabá, autoridades e povo começaram preparativos para a resistência. Nesses preparativos sobressaía a figura do Barão de Melgaço, que foi nomeado pelo governo para comandar a defesa da capital, organizando as fortificações de Melgaço. Se os invasores tinham intenção de chegar a Cuiabá, dela desistiram quando souberam que o comandante da defesa da cidade era o almirante Augusto Leverger, o futuro Barão de Melgaço, que eles já conheciam de longa data. Com isso, não subiram além da foz do rio São Lourenço. Este fragmento foi extraído do site mt.gov.br. Esse fragmento refere-se à parte do relato sobre os preparativos para a defesa da capital, defesa de Cuiabá, durante a Guerra do Paraguai, travada entre dezembro de 1864 e março de 1870, destacando a liderança do Barão de Melgaço. Sobre a Guerra do Paraguai, considerado o maior conflito armado internacional ocorrido na América do Sul, e a participação de Mato Grosso no conflito, pode-se afirmar corretamente. Então, de olho no comando da questão, pessoal. Eu sempre digo, você começa a acertar essa questão quando você presta atenção no fragmento que foi exposto, você percebe o contexto histórico abordado e, principalmente, você compreende, além do enunciado, você compreende o comando da questão. O comando da questão diz sobre a Guerra do Paraguai, que é o maior conflito armado da história da América do Sul, e a participação de Mato Grosso. O que pode ser analisado? O que pode se afirmar sobre isso? Alternativa A. Vejamos. O governante paraguaio Solano Lopes
já no início dos anos 1860, decidiu modificar a política isolacionista e mediterrânea, passando a uma ofensiva que conduziria à formação do Paraguai Maior, com saída para o Oceano Pacífico. Veja bem, pessoal, o Paraguai apresentava alguns fatores importantes de crescimento econômico. O país, que havia se tornado independente em 1811, tinha alguns indicadores interessantes, como, por exemplo, já possuía em seu território ferrovias, tinha negociações com empresas britânicas para a construção de navios, para a construção das próprias ferrovias. Não havia mais escravidão no Paraguai, apesar da população campesina ainda sofrer certa exploração. O Paraguai era uma ditadura comandada pelo presidente Francisco Solano Lopes, filho de Carlos Lopes. E então o Paraguai, um país que tinha um certo desenvolvimento autônomo, ao contrário de seus vizinhos aqui na América do Sul, era um país que não possuía uma grande dívida externa para com a Inglaterra. Mas o Paraguai tinha um problema muito sério. O Paraguai não possuía a saída para o Oceano Atlântico. O Paraguai era um país mediterrâneo, um país sem saída para o mar. Então precisava construir o ideal do Paraguai Maior. Para isso, seria necessário a invasão de territórios de países vizinhos, buscando uma saída para o Oceano Atlântico. Repare que a questão fala em Oceano Pacífico. Pegadinha, se você não prestasse atenção, você iria errar essa questão. Ela está incorreta. Letra B. Contrário à invasão paraguaia em Mato Grosso, o Império Brasileiro reagiu, assinando com a Argentina e o Chile o Tratado da Tríplice Aliança, decidindo, entre outras medidas, retirar do Paraguai a soberania sobre todos os seus rios. Gente, presta atenção que aqui o enunciado dessa alternativa falou em Chile. Peraí, Tratado da Tríplice Aliança, você se lembra muito bem. Brasil, Argentina e Uruguai. Opa, não tem nada de Chile. Então aqui é uma pegadinha que a banca colocou. A banca colocou uma casca de banana na sua frente. Mas se você estudou com a gente aqui no LAC, você não ia errar essa questão, porque a gente enfatizou que a Tríplice Aliança, baú, Brasil, Argentina, Uruguai. Perfeito? Então, por isso está incorreta essa alternativa B de bola. Vamos então para a alternativa C. Além da anexação da metade dos atuais estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com a derrota do Paraguai, o Império Brasileiro não viu seu exército ganhar prestígio político, pois as perdas humanas e materiais foram enormes. Gente, entre as consequências da Guerra do Paraguai, nós tivemos a destruição econômica do Paraguai, o decréscimo populacional da República Guarani. Tivemos dívidas enormes que os países da Tríplice Aliança, principalmente o Brasil, teve para com a Inglaterra, uma vez que a guerra foi bastante longa. Você viu, a guerra começou em 1864 e se estendeu até 1º de março de 1870, com a Batalha de Cerro Corá, onde morreu o Solano Lopes. A guerra foi prolongada e, logicamente, foi bastante onerosa. Foi uma guerra cara, deixou dívidas enormes para o Império Brasileiro. O exército que sai da guerra do Paraguai como salvador da pátria vai exigir um reconhecimento maior por parte do imperador brasileiro Dom Pedro II. Portanto, uma consequência importantíssima da Guerra do Paraguai foi o fortalecimento do exército brasileiro enquanto instituição, exigindo, inclusive, uma maior participação na vida política brasileira.
Não é à toa que o Exército Brasileiro passa a defender duas importantes bandeiras. Quais são elas? A bandeira da abolição. Lembra que a gente falou que boa parte do contingente de soldados brasileiros na Guerra do Paraguai era formado por negros e pardos? Pois bem, ao final da guerra, o exército não quer mais correr atrás de escravos fugitivos. Muito pelo contrário, o exército vai lutar pela abolição da escravatura no Brasil. E a outra bandeira que o exército também vai desfraldar é a bandeira do republicanismo, sobretudo após 1870. Então é ao longo da década de 1870 que o exército vai abraçar a causa republicana também, muito influenciado pela ideologia positivista que foi introduzida no Brasil por Benjamin Constant. Perfeito? Legal? Entendeu aí? Então, como consequência importante da Guerra do Paraguai, fortalecimento do exército. Aqui falou em que o exército não ganhou prestígio. Então, tá errado também a letra C. Pronto, sobrou só uma, alternativa D. Então, essa alternativa D de dado é a correta. Mas vamos analisá-la? Contrário à ofensiva expansionista do Império Brasileiro na região Platina, que resultou na intervenção brasileira no Uruguai, o governo paraguaio de Solano Lopes utilizou esse fato como pretexto para iniciar a guerra. Lembra o estopim da Guerra do Paraguai? O aprisionamento da embarcação brasileira Marquês de Olinda, que transitava calmamente pelas águas do rio Paraguai, levando a bordo o presidente da província de Mato Grosso, Frederico Carneiro de Campos. Frederico Carneiro de Campos, que foi preso lá, morreu no Paraguai, inclusive. Este é o estopim que vai deflagrar a guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai. Lembrando que Mato Grosso teve seu território invadido durante o conflito. Pronto! E agora a gente vai para outro tema que também foi abordado na prova, outro tema tradicional, muito cobrado, e logicamente que foi ministrado à exaustão nos nossos cursos. Diz respeito aos aspectos políticos e econômicos da era Vargas em Mato Grosso, com destaque para a Marcha para o Oeste. A Marcha para o Oeste, que foi um projeto federal de colonização implementado ali em meados dos anos 40, em pleno Estado Novo, a ditadura Vargas no Brasil, que visava criar novas fronteiras agrícolas no oeste brasileiro e também na região amazônica. Ou seja, Getúlio Vargas visava uma convergência econômica e política do interior do Brasil, promovendo ocupações dos chamados espaços vazios, visando, como eu já falei, a criação de novas fronteiras agrícolas. Essa era a política de integração do interior do território, a região central do Brasil, Goiás e Mato Grosso. Pois bem, vamos lá. A questão dizia o seguinte: a Marcha para o Oeste, então você já podia inclusive grifar aqui, ó, para entender o tema que é cobrado na questão. Isso é muito importante. A Marcha para o Oeste, proposta pelo governo Vargas, grifa aqui, ó, Vargas, era formada por um conjunto de ações governamentais bastante variadas, que iam desde a implantação de colônias agrícolas, olha só, colônias agrícolas, passando pela abertura de novas estradas e até obras de saneamento rural e de construção de hospitais. Esse aqui foi um fragmento extraído da obra O Território do Iguaçu no contexto da Marcha para o Oeste. Aí vem mais uma citação.
No ano de 1934, o então ministro da Guerra de Getúlio Vargas, o general do Exército Góes Monteiro, numa carta endereçada ao presidente Vargas, fala, entre outras coisas, da importância do controle sobre as fronteiras brasileiras, o desenvolvimento das ideias sociais preponderantemente nacionalistas e o combate ao estadualismo, provincialismo, regionalismo, nativismo exagerado não devem ser desprezados, assim como a organização racional e sindical do trabalho e da produção, o desenvolvimento das comunicações, a formação das reservas territoriais e milícias cívicas, etc. Muito bem, aqui tem uma comunicação do então ministro da Guerra, ministro da Guerra do governo constitucional de Vargas. O Góes Monteiro já estava sinalizando para essa política centralizadora do ponto de vista político e econômico por parte do Estado brasileiro. Pode-se observar, a partir da leitura dos fragmentos acima, que a ocupação dos ditos espaços vazios já era uma prática recorrente do governo Vargas. E de todo esse processo provocou grandes impactos na ocupação e no desenvolvimento econômico, não só do estado de Mato Grosso, mas de boa parte da região centro-oeste e da Amazônia. É correto afirmar que tais preocupações governamentais de Getúlio Vargas diziam respeito. Então, quais eram os objetivos da Marcha para o Oeste implementada por Getúlio Vargas durante a ditadura do Estado Novo? Alternativa A política de estimular a autonomia de todas as unidades da Federação Brasileira, contribuindo assim para promover o desenvolvimento econômico do território brasileiro. Errada a afirmação, você não pode esquecer que a Marcha para o Oeste foi implementada durante o período ditatorial da era Vargas. Como é que se chama mesmo o período da ditadura varguista? Chama-se Estado Novo. Era um período em que não se realizavam eleições, não haviam partidos políticos no Brasil, havia censura aos meios de comunicação, havia um culto à personalidade de Vargas, inclusive vigorava uma Constituição de tendência fascista, a Constituição de 1937, a polaca. Legal? Então era um período de centralização política, meu amigo. Não era um período de incentivo à autonomia dos estados. Ora, veja bem, nesse período nem as bandeiras estaduais poderiam ser desfraudadas. Não, era só a bandeira brasileira que poderia ser hasteada nessa época, pessoal. Lembram-me muito bem da cena da queima das bandeiras estaduais. Por quê? Para passar uma ideia de unitarismo, de centralização. Perfeito? Então está incorreto. E você lembra que no fragmento, Góes Monteiro já falava desse perigo do provincialismo? Lógico, eles eram favoráveis a uma centralização política. Alternativa B, a política nacional expansionista que buscava a integração nacional, a efetiva posse e a exploração produtiva das regiões de fronteira, baseada num projeto de centralização política. Pronto, tá aí o que você queria. Resposta correta, alternativa B, vai de encontro às características da Marcha para o Oeste. Tem ainda a alternativa C que diz: a política de segurança nacional do governo Vargas, que ao incentivar o desenvolvimento dos estados do Centro-Oeste, promovia a política de descentralização política da época. Cara, Estado Novo é centralização política na veia, é total centralização política, é o que eu sempre falo. Durante o Estado Novo havia hipertrofia do poder executivo. Por quê, professor? Porque o poder executivo concentrava as forças, na medida em que
o legislativo estava fechado. Não se esqueça que nesse período o Congresso Nacional, as assembleias legislativas, as câmaras municipais estavam todas fechadas. Então, Vargas, tendo o aval do Poder Judiciário, ele governava de forma centralizadora. Era uma ditadura, pessoal. De 1937 até 1945, o Brasil viveu a ditadura do Estado Novo. Pronto! Aí estão as questões que caíram na prova para a Secretaria Municipal de Educação nível médio. Eu espero que você tenha conseguido um grande resultado, uma grande atuação nessa prova e tenha conseguido passar por essa etapa para buscar a sua aprovação. Eu quero ver a sua nomeação, tá certo? E se você gostou desse vídeo e quer que eu produza novos conteúdos para turbinar o seu aprendizado, então o que você está esperando? Se inscreva no nosso canal que toda semana teremos uma série de vídeos novos para garantir que você tenha uma grande preparação. Um grande abraço e até a próxima.